Senhor presidente, senadores e senadoras, nesta sessão, que ora Vossa Excelência, o senador Hélio José proíbe, eu quero, como eu não sou pessimista, eu vou extrair da sessão da manhã algo de positivo. E vou dizer por quê. Eu tinha certeza que nessa PEC 55 eles vão tirar o PIB do salário mínimo. E Vossa Excelência é testemunha, todo o Senado é testemunha, de que aqui foi afirmado pelo presidente da Casa e pelos líderes do governo no plenário que não vão tirar o PIB do salário mínimo. Então, milhões de aposentados e pensionistas. Aqui foi reafirmado que a política de salário mínimo, de inflação mais PIB, não vai ser retirada. Segundo eles, a PEC 55 não retirará um centavo do aposentado, do pensionista e, consequentemente, do salário mínimo, que envolve aí 50 milhões de brasileiros. Quem viver, verá. Eu virei à tribuna e direi quem mentiu, que mentiram. Oxalá eu esteja certo que eles não mentiram. Aqui foi dito que os investimentos na saúde e na educação serão mantidos, que não haverá nenhum congelamento. Pois bem, nós vamos cobrar. Viremos essa tribuna quantas vezes for necessário. Vamos exigir, tanto da mesa diretora, como também desse governo, como também dos seus líderes, que mantenham a palavra empenhada. Eu estou nessa casa, como já disse, há 30 anos. Palavra dada aqui em plenário, para mim é sagrado. Então, meus amigos, você é empregada doméstica, você é trabalhador da área privada, você é aposentado e pensionista, você é trabalhador da área rural, vamos ficar atento para ver se eles vão cumprir o que disseram hoje pela manhã. Foi por um detalhe que nós não derrubamos essas duas propostas deles. Faltaram 2, 3 votinhos. Eles precisavam 49, numa fizeram 52, e na outra, se não tivesse esperado até chegar a 73, eles poderiam também até mesmo perder. Mas o importante para mim é que fique registrado nos anais da Casa. 13 de dezembro, sessão do Senado da República. Os líderes do governo e também o presidente da Casa afirmam que não tirarão a política de salário mínimo, que consta inflação mais PIB. Ao mesmo tempo dizem, não haverá congelamento na saúde e na educação. Eu só espero, senador, que isso aconteça. Porque eu já vi há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, quando eu vinha à tribuna e falava que na reforma da Previdência, que iam mandar para o Congresso Nacional, iam trabalhar para as pessoas se aposentarem a partir dos 70. Disseram que eu estava mentindo. Chegou a proposta. Pior que não é 70. De fato, eu acho que eu errei. Vai chegar a 70, 75, 80 e mais para a pessoa se aposentar com o salário integral. Porque ninguém se aposenta com 65 anos, com 49 corrido de contribuição. Eu espero que, pelo menos na reforma da Previdência, a gente faça um debate verdadeiro, sem correria, sem pressa, como fizemos na terceirização. Hoje pela manhã, eu tive uma audiência pública na CDH com especialistas, com entidades da área pública e da área privada, centrais, confederações, advogados, e decidimos que vamos fazer congressos estaduais em todos os estados. E vamos convidar deputados e senadores para debater a reforma da Previdência. Eu espero, senhor presidente,
que nesses congressos estaduais estejam presentes deputados, senadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, porque essa reforma pega todo mundo. E ali vamos apontar caminhos que de fato não permita que homem e mulher só se aposentem a partir de 65. E é bom lembrar, quando eu falo em 80, senador Dário Berger, quando eu falo em 80 anos, tem uma coisa ainda. Lá tem uma frase que diz o seguinte: toda vez que a expectativa de vida aumentar, baseado no IBGE, aumenta também essa idade. Então, começa com 65. Daqui 2 anos, já vai ser 66. Dali mais 2, já vai ser 67, a idade mínima. Um cidadão me perguntava hoje, mãe, mas eu fico esperando. Quando chegar lá nos 70, será que eu vou poder? Não sei. Porque se a expectativa de vida mostrar que o tempo do brasileiro de vida aumentou, você vai ter que talvez esperar até os 72. E quando chegar nos 72? Não sei. Porque se a expectativa de vida via IBGE também aumentar, você vai ter que chegar no 74. Aí a pergunta que eu quero que eles me respondam: quem vai poder se aposentar por essa reforma aqui apresentada? O outro dia, quando eu falei, se tu começar com 16, vai se aposentar se não ficar 1 mês fora do emprego, com 65. Mas se ficar 1 ano nesse período todo, só com 66. Se ficar 2 anos, só com 67. Mas digamos que alguém entrou não com 16, com 18, só com 68. Digamos que alguém entrou com 19 anos, só com 69. Mas alguém começou a trabalhar com 20, só com 70 anos. E sempre vendo se a expectativa de vida não aumentou. É isso que está em debate. E como eu dizia aqui, a reforma da Previdência é a bengala da PEC 55. A PEC 55, repito, o povo não entendeu bem, mas assim mesmo, senadora Gleisi, Vossa Excelência me deu o dado, mais de 60% já foram contra. Quando o povo entender essa que eu chamo maldita reforma da Previdência, que não é boa para ninguém, vai caminhar, inclusive, para levar a Previdência à falência. Daí sim vai falir. Quando as pessoas perceberem o que eu estou explicando aqui, que não adianta contribuir. Vocês acham que brasileiro é burro? Como é que eu vou contribuir se eu sei que não vou me aposentar? Alguém vai ter que apontar um caminho que diga: vale a pena eu contribuir a vida toda com parte do meu salário para depois não me aposentar? Claro que não. Não tem lógica. Eu não faria isso. Por isso, esse debate tem que ser um debate cada vez mais aprofundado. Nós haveremos de mostrar, no longo da história, quem estava errado e quem estava certo. Quando dizem: ah, mas isso aí não é mentira, eu fico até olhando que muitos, como não tem argumento, só olham pelo retrovisor. Não, mas lá atrás, sei lá o quê, em que época. Se pegar uma tabela do desemprego, nos últimos 30 anos, peguem a tabela e vão ver onde teve mais desemprego. Só que vocês não querem olhar. Olhem quem gerou mais desemprego. E olhem quem gerou mais empregos. Nós chegamos numa época que tivemos aqui no governo Lula 5% desempregados. 5%. Depois fomos a 6, a 7, mas lá atrás já teve 16, já teve 17% de desempregado. Senador Lindbergh, sempre é bom receber uma parte de Vossa Excelência. Olha, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela batalha. Vossa Excelência defendeu aqui o destaque do salário mínimo. Na verdade, a gente viu muita inverdades aqui nos argumentos, né? Eu trago, inclusive, sobre a questão do salário mínimo, que Vossa Excelência fez o destaque, defendeu o destaque. Eu trago aqui um trecho do Felipe Salto, um economista, e a Mônica de Bolle. Felipe Salto foi nomeado agora pelo presidente Renan Calheiros para presidir a instituição fiscal independente. Não é um economista da Unicamp, que tem uma postura keynesiana. É um economista que tem, em relação à questão fiscal, tem muito rigor, tem uma preocupação grande com a questão fiscal, defende ajustes.
fiscais. Então, ele diz o seguinte sobre a questão do salário mínimo. Ele diz, ele vai falando dos problemas da PEC, dos gastos. O segundo novo problema é o mais grave de todos. Na lista de sanções previstas no texto final, são 8, o governo determinou que, em caso de descumprimento do teto, as despesas obrigatórias não poderão sofrer reajuste. O dispositivo abrange também o salário mínimo. Pela Constituição está garantido que o salário mínimo não pode ter perdas reais. No entanto, a lei que reajusta o mínimo é ordinária. Essa lei será atropelada por esse novo regramento. Eu acho importante trazer uma posição desse economista, da Mônica de Bolle, que falam justamente o que Vossa Excelência argumentou, mas aqui no debate falavam de tudo. Eu acho que o senador Eunício foi o relator desse projeto, eu acho que ele não leu o relatório todo que ele apresentou. Porque ele diz que não vai retirar recursos da educação. Hoje nós investimos 23% do orçamento. Então, por que está tirando o piso de 18%? Estão tirando o piso porque eles sabem que vai cair. Segundo especialistas da área, pode cair para 14,6% do orçamento em 10 anos. Se não vai cair, não tinha motivo de não tirar. Então, senador Paulo Paim, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela combatividade no dia de hoje. Infelizmente, é um dia triste, porque estão rasgando a Constituição Cidadã do Dr. Ulisses Guimarães. Foi a Constituição Cidadã que trouxe essa vinculação de recursos para ser investido na educação brasileira. Muito obrigado. Cumprimento, senador Lindbergh. A gente fala tanto, na verdade, a história é de gravar quem falou a verdade e quem mentiu. Mas, senador Hélio José, pela importância do momento, eu faço questão de deixar por escrito na mesa o seguinte pronunciamento. Primeiro, cumprimento todos os líderes que aqui presentes, que aqueles 20 votos que votaram valorizando a política de salário mínimo. Reafirmo, o Brasil é um país desigual e o salário mínimo pode ser um instrumento eficaz, deve estar sendo, na redução das desigualdades, por um aumento mínimo, exerce influência direta a mais de 45 milhões de brasileiros, entre eles aposentados, pensionistas, donas de casa, trabalhadores domésticos. Poderíamos lembrar aqui também aqueles que recebem no dia a dia o salário mínimo, até na economia informal. O salário mínimo é uma forma de redistribuir renda, mesmo se considerarmos elevado índice de informalidade existente em nosso país. Isso que nós chamávamos e chamamos do efeito farol, ou seja, o salário mínimo funciona como uma referência para os valores pagos aos trabalhadores, aposentados e pensionistas de todas as áreas. O salário mínimo, ao aumentar a renda das camadas mais pobres da sociedade, leva ao aumento da produção e do consumo, criando aí sim um círculo virtuoso, poderoso e positivo. A valorização do salário do trabalhador proporciona, com certeza, melhores condições de vida para toda a nossa gente, reduz as desigualdades sociais e a enorme concentração de renda vigente no país. É por isso, senhor presidente, que eu deixo por escrito aqui, nesta data, e eu tenho certeza que aqueles senadores e senadoras que aqui votaram, que o governo garantiu, que não vai mexer no salário mínimo, não vai mexer na política, como bem lembrou aqui o senador Lindbergh, da educação e da saúde, nós haveremos de cobrar aqueles que faltaram com a verdade, convencendo alguns senadores, na minha ótica, a votar de forma inadequada. Eu espero que, quando eles começarem a pensar em mexer na política de salário mínimo, que a consciência deles pese. E, com certeza, ali na frente, na reforma da Previdência, esse debate também voltará a acontecer. Senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Vossa Excelência me deu
5 minutos além do tempo que eu tinha nessa oportunidade. Muito merecido, nobre senador Paulo Paim. Quero falar com Vossa Excelência que Vossa Excelência tem muita razão com relação ao que tange a reforma da Previdência. Sou solidário, estaremos juntos nessa bandeira para não deixar mexer com direitos adquiridos dos aposentados do país.